Muito boa tarde, começando mais um Entre Linhas, programa de sábados do Grupo Popular, junto com o João Bandeira. Nós vamos, durante uma hora, bater um papo com mais uma personalidade esportiva da região, mas que também está em outras linhas, e é por isso que o programa se chama Entre Linhas. João Bandeira, estamos recebendo hoje, e você aqui no bate-papo antes, né, logo chamou ele de capitão, né? Sim. Esse sempre tinha abraçadeira. Agora, eu duvido, João, tu acertar qual é, só se tu fez pesquisa, né? Qual é a posição que ele jogava na origem, no Dente de Leite. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Laron, Lucas. Prazer enorme receber mais um capitão aqui numa tarde de bate-papo. E olha, eu vou chutar, viu? E pra mim ele podia jogar com a 10, né? Porque esse homem tem. Nós vamos conversar sobre isso, né? Uhum. Ele tem alguns reconhecimentos ao longo da trajetória dele no esporte aí, que não é qualquer um, né, cara? Não. Ontem a gente estava comentando o pessoal que a pouca porcentagem de atletas que jogaram futsal, futebol 7, futebol de campo em alto nível, né? E esse é um dos casos. Mas eu vou me arriscar. Não seria que eu ia colocar ele, mas eu acho que foi na lateral direita. Ele jogou muito na lateral direita, né? Sim. O Claudio Henrique Herrera jogou muito na lateral direita. Mas eu me lembro ele com a camisa 9. Opa! Né? Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tudo bom? Tudo bem? bem? Surpreendeu, né? Eu sabia, né? Mas essa é uma história interessante. Primeiro, boa tarde aos amigos, um prazer estar aqui podendo bater um papo com vocês, falar sobre futebol e que nem o nome do programa atrás, nas entrelinhas também, né? Então, obrigado pelo convite e sim, comecei a jogar na 9, né? Mas foi já entrando no assunto que tu trouxe, mas eu lembro que foi na época, foi no América de Estrela, né? Mas antes aqui, o professor Adolfo, o pessoal em Canabarra, né? Sim, na escolinha do Canabarrense, eu sempre brinco, eu comecei jogando lá na frente, depois foram me empurrando para trás para mim não atrapalhar muito lá na frente, né? Mas foi lá no ataque, sim, Lucas, foi lá no ataque. Sim. E é difícil apertar o Claudio Henrique. Porque assim, e aí falando do jogo e falando do próprio bate-papo, né? Ele sempre encontra uma alternativa de saída. Isso no jogo, o quanto o esporte te ajudou, a gente vai falar hoje, mas nós vamos voltar no esporte. Quanto o esporte te ajudou a resolver questões hoje na tua vida enquanto profissão? Olha, Lucas, eu não acho só quanto profissão, mas como contexto geral que a gente tem, eu sempre falo, eu acho que todo mundo deveria praticar o esporte de rendimento em algum momento, nem se não fosse para viver dele, porque alguns acabam, né, se sobressaindo e viram atletas nas suas modalidades de ponta, mas eu acho que o esporte, vou falar de mim, eu entendo que isso iria contribuir para todo mundo, né? Ele vai sempre te colocar em situação de pressão, né? O esporte tem aquela questão que tu pode na quarta-feira tu ser o melhor jogador em campo e logo no domingo tu ser o pior, então ele vai aprender a tu lidar tanto quando nos momentos bons quanto nos momentos ruins, os momentos de pressão, os momentos de competição, onde, por exemplo, no esporte de rendimento, falando de futebol, durante a semana primeiro tu vai competir com o cara do teu dia a dia, que é o teu colega, depois tu compete com o teu adversário. O futebol, por exemplo, o jogo do domingo tem o torcedor que vai lá, ele tá te cobrando, ele te cobra no domingo, te cobra na semana, então o esporte, para mim, ele serviu como base em todos os sentidos, porque eu sempre digo, principalmente a pressão, né? Esporte de rendimento, quem não souber lidar com pressão, ele não vai conseguir performar. Por quê? Porque de fato tem pressão por resultado, por desempenho. Então, para mim me ajudou muito. Então, acho que foi fundamental na minha formação como ser humano o esporte, por ter me colocado em todas essas situações. Lucas, esse programa aí, a régua vai subir. Bastante. Eu vim pra cá de uma outra realidade, né? Um modelo bem diferente. A gente praticava futsal em Santa Maria
E até a questão tática era tema de disciplina na faculdade de educação física. Então, a gente veio para cá e encontrou um modelo que era adaptado à região e aos atletas da maneira como jogavam. Eu treinei o Cláudio Henrique aqui, não tive o prazer de treiná-lo nas categorias de base por detalhe. Eu acho que deve ser 1 ou 2 anos de diferença que eu cheguei aqui, ele já estava, né, ingressando na vida profissional do futebol de campo, né, que ele também tem história para contar aí, que são bem interessantes. Mas quando ele retornou e ele foi meu atleta, não tinha a menor dúvida, né? Em seguida ele virou capitão do time e eu sempre brinco, né? Carinhosamente a gente chama ele de cabeça, né? Sim. Eu sempre brinco que o cabeça foi o capitão que eu não precisava falar, né? Eu olhava para ele, ele olhava para mim, ele tinha uma percepção do que eu estava pensando e a coisa começava a acontecer naturalmente, porque é bobagem, né? Tu tá lá fora, tu dá orientação, tu passa algumas questões, mas quem tá lá dentro é que resolve, né? E ele era um treinador dentro de campo, né? Dentro de quadra, no meu caso. E isso facilitou muito a minha vida, né? Mas tem mais, muito mais do que isso, né? Porque extrapola, e por isso que eu falei da régua. Eu tenho uma amizade muito grande com ele, porque dentro daquilo que ele falou, sob pressão é que a gente vê, né? Eu tenho uma teoria assim, ó. Não é que tu é um cara tranquilo, um cara calmo, um cara centrado e tu te transforma no jogo. Não. Tu é aquilo que na pressão tu demonstrou. E fora tu te controla. É o contrário. É o contrário. Tu consegue frear isso. Tem um preço, né? E o cabeça tem uma situação assim, nós tivemos muito tempo do mesmo lado, mas teve oportunidades em que a gente tinha tudo para ter conflito de interesse e a gente se encontrava e conversava com essas questões que poderiam ser conflito de interesse numa prateleira do lado. Não se colocava em pauta porque não era pessoal, né? Não era pessoal. Dava para ver nitidamente que existia uma empatia. O cara se coloca no lugar do outro, percebe os motivos, entende, aceita, faz a parte dele e aí tu só tem que pegar o exemplo e dizer, olha, nós vamos conseguir conduzir esse processo, não sei como, mas dá certo, né? Então, nesses momentos que poderiam ser de pressão e que a gente consegue resolver as coisas com diálogo, com inteligência, é que aí tu descobre com quem tu tá lidando, né? Então, eu não quero me alongar mais, mas eu só queria trazer, assim, a tua pergunta inicial, e ele deu a resposta, mas não é o discurso, né? A trajetória do Cláudio Henrique, eu tenho 30 anos aí que acompanho, e no dia a dia a gente vê que não vai haver uma coisa assim insana como vindo de algo que aconteceu com ele. Não, ele vai fazer que nem no futebol, ele vai dominar, ele vai deixar redondo e vai dar sequência no jogo, né? Isso é saúde mental. Saúde mental. Aí eu te pergunto, da onde veio isso, Cláudio Henrique? Isso veio da educação de casa? Isso veio de ter a sorte de conviver com pessoas que te passaram isso? Isso foi espontâneo? Porque hoje uma das grandes questões que a gente enfrenta no esporte é justamente saúde mental de quem está sofrendo pressão de maneira precoce e de quem está exercendo pressão quando a função não seria essa, né? Então, trazendo um pouquinho mais para o esporte, eu queria teu depoimento sobre isso. Cara, eu acho que a vida foi me moldando para isso, né? Quem conhece a minha história, mas eu tive o maior exemplo e quando eu toco nisso, eu acabo me emocionando. Sim. E a minha mãe, né? Eu tive o maior exemplo, a minha mãe. Perdi meu pai cedo, né? E a situação de vida, o exemplo que eu tinha, que nem, lógico que depois a vida também vai nos ensinando, a gente vai se moldando, buscando conhecimento, mas quando eu olho, cara, o maior exemplo que eu tenho foi a minha mãe. A minha mãe, meu pai faleceu com 44 anos. Tá, bem jovem. Né? E a minha mãe tinha 2 filhos para criar. Sim. Né? E então tu imagina a pressão que
Lógico. que ela teve. Então, foi dentro de casa. Então, o exemplo. O exemplo foi dentro de casa. Então, assim, o pessoal fala, pô, quem que tu admira? Cara, eu tenho a minha mãe, cara. Entendeu? Então, cara, quando eu olhava ela assim, cara, pô, meu pai doente, no hospital, cara, ela nunca baixou a cabeça. Nunca, nunca. Então lá eu tive a pressão que ela viveu, a força que ela demonstrava para dar a volta em tudo que tinha para fazer. Então eu digo, cara, eu olho assim, cara, eu tô num jogo de futebol com o cara me pressionando, com não sei o que. Eu digo, cara, você imagina a pressão que a minha mãe tinha? Entende? Então aquilo ali, cara, quando tu olhava assim, eu digo, pá, tá difícil. Mas, cara, minha mãe passou por muito mais dificuldade que isso. Então, minha mãe foi o maior exemplo, cara. Um dia tu me disse, Cláudio, que quanto mais pressão no jogo, melhor. Então, eu mais sempre, tu gostava. Eu sempre era a minha zona de conforto, porque eu, tipo assim, eu fui me moldando, que nem eu disse, cara, eu olhava, pegava, por exemplo, a minha mãe, cara, meu pai baixado em Porto Alegre, no hospital, e a minha mãe aqui virava à noite, porque ela era costureira, costurava pra ter a grana pra ir lá visitar meu pai. Então, cara, eu fui olhando aquilo, fui aprendendo com ela, cara. Entendeu? Então, pra mim, o exemplo veio de casa, entendeu? Sim. Então, a minha mãe foi o maior exemplo e foi aonde que, quando eu olhava assim, tipo, pô, tá difícil, tá não sei o que, tá, cara, ela. Olha tudo que ela passou, tudo. E então, as questões de jogo, de pressão, eu fui aprendendo a lidar com isso, porque quando eu olhava para trás, eu digo, cara, se a minha mãe, naquela situação toda, ela deu a volta, e foi um exemplo em todos os sentidos, de princípio, e vou falar, filho na adolescência, toda a dificuldade financeira da época, cara, então assim, eu jogava, eu digo assim, cara, a pressão não é nada, entendeu, cara? Se comparar, já passei por muito pior. Então tu vai olhar assim, então ali pra mim foi o maior exemplo, e aí no decorrer da vida as coisas vão passando, as situações também vão moldando. E aí, óbvio, também fui me desenvolvendo, fui entendendo isso. Lá, quando o próprio esporte me ajudou, mas sempre a referência foi essa. Cara, tá difícil aqui e a gente passa por dificuldade na vida. Sim. Todo mundo vai passar por momentos bons e ruins. Mas quando eu volto naquilo, tem um momento difícil hoje, eu digo, cara, você tá reclamando disso aqui, deixa eu olhar como é que foi lá no passado. Então, cara, pra mim foi o meu maior exemplo, foi o... E aí eu sempre digo assim, outra coisa que eu aprendi com a minha mãe, a gente tem que ter um porquê na vida, né? Sim. Entendeu? A gente tem que ter um porquê na vida. Porque um dia perguntaram pra ela, né? Disse, pá, como é que tu deu a volta nisso tudo? Aí você tinha 2 porquê. Eram os 2 filhos. Então, assim, e muito bem encaminhados os dois, né? Então, assim, foi aí que me ajudou a moldar, e todas as situações que a gente vai passando, e depois disso a gente também vai se entendendo como ser humano, que eu acho que isso é o que talvez hoje, na época que eu subi pro profissional lá, não tinha. Hoje eu acho que tem muito isso, eu acho que é muito importante. O atleta precisa ter alguém acompanhando ele para se entender como ser humano, porque não pensa que esse relato que eu fiz desse momento de dificuldade na vida não traz traumas, né, em termos de, né, então isso fui entender depois, fui dentro do meu contexto de trabalho, fui me desenvolvendo para isso, mas esse tipo de situação eu vejo hoje que tem muito atleta que tem potencial técnico, né? E não físico, mas ele não consegue performar. Por quê? Porque talvez não lidar com a pressão. É o mental, né? É o mental, ele talvez... Não tem alguém ali para dar. Porque assim, poderia, no meu caso também, com todo esse contexto, poderia ter dado um outro formato de vida, porque, querendo ou não, assim como o mundo me deu várias opções, né? Várias opções, tanto no meio do esporte, e você sabe disso, o João também acompanha, ele abre várias portas, tu pode dizer que sim ou tu pode dizer que não, entendeu? Então, mas eu vejo que tem muito atleta hoje trazendo para o mundo do esporte que ele às vezes ele não performa pela mentalidade. Sim. Né? Dentro da tua caminhada enquanto atleta, né? Eu lembro assim do Cláudio Henrique, inclusive às vezes a gente encontra aqui nos nossos registros, eu mando as fotos para ele. Olha aqui, ó, aí a foto dele na escolinha do Canabarrense, a época, depois no América, e aí
esse teu salto pro Guarani de Venâncio Aires, que é, digamos, talvez o ponto de tua virada e depois profissionalização, e lá tu tens uma oportunidade de trabalhar com o Mano Menezes, então conta um pouquinho mais como é que foi essa tua caminhada ali. Então, Lucas, para mim não foi nada planejado, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo. O fato de eu parar em Venâncio, eu acho que em alguma outra oportunidade, talvez a gente já conversou sobre isso, e eu lembro que eu parei em Venâncio como? O Flávio Sanders, que é um cara que eu sempre considero um segundo pai para mim, me apoiou muito, né? E no dia ele disse assim, eu jogando no Canabarrense, eu não lembro se foi... Eu acho que já no primeiro quadro, na época, depois eu disse, cara, vamos fazer um teste lá em Venâncio, porque ele acabou indo para Venâncio, sem diretor lá, e me levou para fazer um teste no Guarani, passei, para encurtar um pouco, assim, a história. Fui pro Juvenil do Guarani, ele me acolheu lá, morei com ele, com a família toda lá durante um ano, né? No ano seguinte eu acabei indo pro alojamento do Guarani, e aí também foi acontecendo o fato de me profissionalizar. O primeiro ano eu fui pro Guarani, e o que aconteceu lá? Eu acho que tinha mais um ou dois que estudavam, né? E aí o Juvenil caiu fora, e eu tô lá ainda esperando terminar o ano e tal, e o junior do Guarani na época, que era o Mano Menezes, o treinador, ele tinha passado de fase e tava na época, era octogonal que tinha o formato do campeonato, né? E aí eu tive também um pouco de sorte nesse contexto, primeiro porque assim, eu tava lá estudando, não tava mais, porque o Juvenil tinha caído fora, o treinador juvenil era o Delmar Dering, lembra do André Dering, o goleiro que era do Inter? O pai dele era o treinador lá. E aí eu tava lá e tal, aí o lateral direito da época, ele ia estourar a idade, e aí ele já sabia que não ia subir pro profissional, abandonou na reta final. E o cara que iria substituir ele, que jogava no meio campo, o outro volante se machucou, então faltava um lateral, e nesse meio tempo eu fui pra lá como meia, e durante o ano eu acabei parando na lateral lá. E aí o mano me disse, cara, alemão, hoje é tarde, vamos fazer um coletivo aí, tô sem lateral e tal. E aí fui lá, fiz o coletivo, joguei contra o Juventude, e dali já fiquei, não saí mais. O ano seguinte, o Júnior, a gente foi vice-campeão, a gente perdeu a final pro Grêmio. E aí no ano seguinte... O Michael Sanders estava naquele time. O Michael Sanders era também. o capitão do time. O Michael Sanders era o capitão do time. O que aconteceu? O Mano, com essa campanha, o Guarani caiu em 96, da primeira para a segunda divisão, e o Mano Menezes assumiu o time profissional. E levou a base toda daquele time pro profissional, que logo no ano seguinte eu estava no profissional. E assim foi que eu acabei me profissionalizando. Então, esse fato eu acredito que nem assim, tive um pouco de sorte nisso, e também vou te dizer sinceramente a leitura que eu fiz naquela época. Eu fui para lá como que eu parei na lateral. Nós estamos jogando um jogo no Juvenil aqui em Taquari, no Taquarense, ou no Pinheiros, ali sempre era uma fumaça. E deu uma briga meio que generalizada, 3, 4 expulsos de cada lado. E no jogo seguinte, eu jogando na meia esquerda ali e tal, tinha ido pra lá como meia, não tinha ninguém pra jogar na lateral, porque todo mundo tava expulso, e todo mundo ali disse, não, pode deixar que eu quebro o galho nesse jogo. E aí quebrei o galho naquele jogo, e aí foi indo, acabei ficando. E aí eu também disse, cara, eu olhando na época no Juvenil, o pessoal que vem pro profissional... é sempre o meia, é sempre o atacante, sabe bem disso. Eu disse, cara, acho que é mais fácil ficar por aqui. E aí fui me aperfeiçoando, principalmente na questão de marcação, que eu tinha dificuldade por vir no meio, e aí foi assim que eu acabei virando profissional, acabei convivendo com o Mano, que depois me levou pro Juventude para jogar uma Taça São Paulo. Então aí foi assim, um breve resumo de como que eu parei lá, né? Tem uma convocação aí para uma seleção gaúcha, né? Teve a convocação para a seleção gaúcha na época com o Guto Ferreira, que era o treinador do Inter, né? Então foi bem antes foi junto ali com o período da Taça São Paulo, porque aí como eu sempre tinha idade de júnior, né? Eu ia pro profissional, e durante descia a reta final descia para jogar ali, e aí nesse momento teve essa convocação, sim. Então foi dessa forma que eu parei lá em Venâncio. Tu teve uma experiência no Uruguai também, né? Então, no Uruguai foi um período no Defensor do Uruguai, que em função desse período todo aí de seleção gaúcha e tal,
Eu lembro que o Guarani, na época, como a base era muito forte, ela chamava a atenção de empresários e tal. E aí eu tava lá no Uruguai já na pré-temporada, e aí foi onde o pessoal do Guarani, na época, a direção não se entendeu muito bem em termos de negociação de valores, porque a época o cara... Eu nunca tive empresário, né? E a época também tava o período de transição da Lei Pelé, e a gente ficava muito vinculado ao clube, entende? Sim. E aí o clube dizia, se tu... não interessa, não vai, interessa. Não vai. Então, a minha opinião, eu acho que pro atleta ficou muito melhor a transição da Lei Pelé. Lógico que hoje, se tu for olhar o cenário, talvez os clubes hoje têm mais dificuldade nesse sentido, né? Mas se for olhar só o lado do atleta, com certeza foi muito melhor esse formato. Mas uma questão de gestão também, né? Porque o clube ainda tem dispositivos, e hoje tem uma outra questão, né? Com o Transfer Ban, esse aí, muitas das dívidas que eram arrastadas e muitas não pagas, hoje tranca. E aí os clubes são obrigados. Existe hoje uma mediação feita pela própria FIFA, né, para tentar organizar. Uma questão lá no Defensor. Já tinha a estrutura... eu tive a oportunidade de ir lá olhar o ano passado. Eu me assustei com a estrutura deles, porque a gente fala ali, falei em Penharol, falei em Nacional, mas não fala muito em Defensor. Quando eu vi os campos, quando eu vi a estrutura que eles têm... Não, a estrutura à época, hoje eu não sei como tá, mas à época já tinham, acho que 3 ou 4 campos de treinamento, porque na verdade o projeto lá, eu lembro que à época tinha um empresário lá, eu lembro o sobrenome, eu acho que era Carlos Curbelo, era um uruguaio que tinha jogado na França... Então tinha todos os acessos pro exterior e tal, e aí a época lá, o Defensor, eu não sei como é hoje, ele era justamente ponte para negócio, né? Lá era negócio. Sim. E então, o Uruguai produzindo atleta aí, absurdo. Tanto que o Arrascaeta saiu de lá, se não me falha a memória, do Defensor do Uruguai, né? O Defensor eu fui conhecer o Defensor numa Libertadores que ele enfrentou o Grêmio, né? O campo que ele joga... O estádio não é pequeno. Mas há estrutura para que as categorias de base possam trabalhar. Que é a formação. Na época lá já era. Faz aí 2096. 98, 9 deve ter sido isso. Já tinha uma estrutura, imagina como tá hoje, né? Cláudio Henrique, tu estavas no grupo do Canabarrense, campeão municipal de Teutônia de 96, se não me falha a memória. 96, 97, né? Naquele 96 até a semifinal. Depois eu torci o pé, foi contra o Fluminense da Harmonia, né? A final foi contra o Fluminense. Foi aquele jogo que foi 3-0 lá. 3-1. Eu não joguei esse, eu assisti, eu joguei até a semi, depois não consegui jogar. Eu lembro que eu tava com a botinha de gesso. 97 e 98 não disputou o Amador aqui, não. Não, 96 ele disputou com o Canabarrense. 7 e 8. 7 e 8 não, porque aí foi na sequência lá, o pessoal não liberou nós pra jogar mais lá, a gente até vê umas vezes escondido jogar aí, mas aí deu problema lá. Não, é porque eu não me lembro naquela época jogar contra o Rick. Não. Sim. Foi 96 o último ano, aí 97 ali a gente dava umas escapadas ainda, mas depois não tinha. A primeira vez que eu vi o Rick jogar, eu acho que foi futsal. E aí depois, claro, acompanhei a trajetória dele ali no campo. E depois tivemos, né, um período em que trabalhamos juntos, né, mas... E brincava também nos horários, né? Sim. Que era bom. Essa é a melhor parte, né, do futebol, boa, né? Essa era boa. Tem uns, né? E o Cláudio Henrique está entre eles, que diz assim: a melhor parte é depois do jogo, né? É a resenha. O que atrapalha é o jogo. O jogo atrapalha. Atrapalha o jogo. Mas e por que o Cláudio Henrique desistiu cedo da ideia de ser atleta profissional? O que te sinalizou que, cara, não é o caminho? Na verdade, o que eu avaliei, tá? Qual é que era tipo assim, a análise que eu fiz foi a seguinte: eu entendi que a minha grande oportunidade era essa lá no Defensor, onde eu teria possibilidade em função de possibilidades futuras depois, e lá acabou não acontecendo, entendeu? A negociação lá não aconteceu,
Aí depois disso, foi justamente o período que eu voltei para jogar pelo Juventude, até São Paulo. Depois joguei mal o Gauchão, o pessoal me emprestou pro Sampaio Correia do Maranhão. E aí, tipo assim, eu parei para analisar, assim, aquela oportunidade lá, por exemplo. Eu já tava lá com o salário tudo acertado, faltava só os clubes se acertarem, que aí, tipo assim, não passava na minha mão esse negócio. A decisão não era minha, porque na época o clube que tinha o poder e tava no direito dele. E aí eu comecei a fazer análise, eu olhava na minha volta tipo assim, as possibilidades dentro do, né? Eu disse, cara, se eu aqui, hoje o jogador ganha grana mesmo se tu estoura cedo. Eu tava ali com 17, 18, 19 anos, eu digo, tava cara, na hora. É aí, entendeu? Se não, beleza, vou jogar o gauchão, o formato do gauchão era até metade do ano, hoje é menos ainda. Eu disse, a outra metade do ano, o mercado que tinha, ou tu fazia um bom gauchão para talvez... Eu disse, cara... E aí um dia eu fui lá negociar, voltando do Sampaio Correia, fui negociar lá. Aí tem uma história engraçada nesse meio. Na época o Guarani lá para começar um gauchão, quando tava entre meio dessa negociação, os caras meio que, para captar dinheiro, fizeram entre a diretoria lá, fatiaram o meu passe, né, entre os caras. Coxa de retalhos. Então... Tu tinha vários donos. Isso, entre aspas, passe, né, porque o dono passe. era o Guarani, mas enfim... E aí eu disse, cara, não vai depender muito de mim esse negócio. Eu disse, cara, se eu chegar nos 30 e poucos anos, né? Que eu tava olhando assim, que é onde é que vai a carreira do cara aí. 30 e pouco já performando, talvez não em alto rendimento. Eu disse, fui lá negociar com os caras, pô, vocês pensam em mim, se eu agora não chegar num acerto aqui, eu vou procurar o que fazer da vida. E aí eu fui lá, como eu disse, não tinha empresário, era eu que negociava, desde aquela época, né? Uhum. Então isso também foi me moldando para várias outras coisas na vida, né? Eu disse, bom, então não tem acerto, eu vou embora. Não, mas tu não pode. Pô, claro que eu posso. Não quero mais, eu virei a página e vou embora, entendeu? E foi com essa análise, entendeu? E aí eu disse, cara... Pensando numa projeção de carreira, vou jogar até os 30 anos para depois pensar o que eu vou fazer em termos de sequência de vida, que eu acho que é uma análise que às vezes, talvez por emoção, né? Porque nós estamos num país que todo guri quer ser jogador de futebol, entende? Então, agora se tu me perguntar... Por que tu chegou a essa conclusão? Eu não vou saber te dizer, mas foi uma avaliação minha que eu fiz à época. Mas ela foi muito sensata, porque tu, na realidade, antecipou o pós-carreira já com uma carreira no amador, né? Eu vou te falar bem a verdade, tá, Lucas? Quando eu decidi parar de jogar, eu disse assim, cara, eu acho que nem nos amadores eu vou jogar mais, entendeu? Assim, porque... Uma espécie de aposentadoria cedo. Entende? Então, mas aí depois eu comecei também a fazer conta, né? Disse, pô, vou fazer minha graduação aqui, vou estudar e tal. Aí o amador, assim como hoje também, né? Trazia um rendimento complementar para mim, só que aí eu joguei também até me formei ali com 20, na verdade um pouco antes de me formar ali e tal, que eu já, anos 29 para 30 anos, eu parei de jogar inclusive os amadores, entende? Então foi mais ou menos nessa projeção de, cara, até os 30 anos, eu tenho dos 20 aos 30, 21 aos 30, cara, eu tenho 10 anos, dá para mim achar uma coisa para fazer, entendeu? Então foi dessa forma que eu pensei. Olha que interessante, né, Rick, assim, a gente percebe que algumas pessoas têm uma visão de túnel, né? Tu enxerga uma coisa e tu tem que bater naquele ponto, né? E tem outras que têm uma visão aberta, né? Tu analisa, pô, eu tô aqui, eu sou profissional, né? Mas tem coisas que estão fora do meu controle, porque daqui a pouco o clube vai decidir coisas que não é o que eu quero, né? E tu simplesmente assim, não quero mais. E vou fazer outras coisas. E tem gente que acredita que se não der ali, o mundo acabou. O mundo acabou. É aquilo ou nada. Eu brinco com os meus filhos, né? Porque eles têm características diferentes. Aí quando foi para fazer vestibular, um deles fez na URGS. E não fez em nenhuma outra. Porque ele disse, não, ou é aqui ou não é. E o outro fez em todas que ele pôde. Né? Aí eu disse, um é sniper e o outro espalha o chumbo, né? Mas é aquela coisa da gente ter uma visão. Tem gente que procura o topo da montanha para enxergar longe,
Tem gente que procura o topo da montanha para ser visto pelos outros, né? Eu acho que as duas coisas são válidas, mas acontece naturalmente, as coisas vão numa sincronia, vai encaixando, tu vai aprendendo, vai tomando decisão, e aí eu te pergunto, tu te arrepende dessas decisões? Não, né? Não, porque eu sempre como é que eu vou te dizer assim, eu sempre fiz pensado, de fato, Sim. Por mais, na época era novo e... Desde então, o apelido Cabeça. Pensado. E não me arrependo, porque assim, muita gente, e na época que eu decidi, cara, quase ninguém disse pra mim, pô, mas por que tu não segue? Eu disse, não vou, entendeu? Não... Tipo assim, virei a chave, Sim. Muito tranquilo. Eu lembro que às vezes eu conversava com... E falo hoje ainda pra quem pergunta pra mim, eu disse, cara... Lá naquela época, com 19 para 20, se eu ia se eu tentasse um ano a mais, não ia mudar muito agora na minha faixa etária. Sim. Agora, se lá eu tentasse mais 7, 8 anos para com 30 tomar decisão... Talvez não estivesse onde tu tá hoje. Exatamente. E essa foi a análise que eu fiz. E aí tem outra. Mesmo que eu tivesse hoje olhando, tá? Isso às vezes, volto a dizer, é uma análise que tu vai olhar jogadores de ponta, de rendimento, que ganharam relativamente grana. Quando eles param, eles têm o mesmo problema. Porque terminou o teu contrato, tu parou de jogar, por mais que tu tenha uma imagem, por mais que tu tenha ganho dinheiro, se tu não entendeu ou não pensou para depois, mês que vem parou de entrar dinheiro na tua conta. Continua saindo dentro do padrão que tu adotou. Então, mas a entrada não é mais igual. Exato. Então, inclusive, eu acho, olhando isso hoje, por exemplo, o atleta de ponta, e não vamos só no futebol, vamos pensar em outras modalidades. Modalidade olímpica é pior ainda. Né? Claro. Então, assim, hoje isso, inclusive, eu acho que o próprio atleta, assim como a gente falou da questão da mentalidade, tem muito espaço para evoluir para esse atleta de rendimento ter esse suporte hoje em dia, entendeu? Sim. Porque assim, por isso que eu não me arrependo, porque, cara, eu fiz pensado e eu vivi todos aqueles momentos. Por mais que tenha sido 4, 5 anos, eu vivi aquele momento que eu sempre digo assim, cara, a experiência de ter jogado, de ter vivido o dia a dia. Então eu pego de lá tudo que o aprendizado, os momentos, tudo que eu vivi, isso... E aplica. Né? E vida que segue, né? E vida que segue, mas não, eu sei que tem gente que às vezes não supera, assim, pode, cara, vira a chave, tem mundo de oportunidade aqui. Pega um oceano azul. Exatamente. Então, assim, eu pensei dessa forma, não me arrependo, cara, sou extremamente... Como é que eu vou dizer? Bem resolvido. Bem resolvido, realizado. Eu hoje, no meio que eu trabalho, eu sou um cara que eu sempre digo assim, eu não trabalho um dia da minha vida, porque eu faço o que eu gosto. Sim. Então, tipo assim, eu agradeço todo dia a Deus, porque apesar das dificuldades que eu tive na minha vida, me referindo ao assunto que nós iniciamos lá no início, ter perdido o pai cedo, eu sou um cara extremamente agradecido por tudo, cara. Entendeu? Porque nem a gente sempre tem, isso é uma forma minha de pensar, a gente sempre tem duas formas de olhar para o que acontece com a gente. É olhar, entender, ressignificar, pegar o processo, entender que é difícil, mas seguir, ou eu naquele momento, tipo assim, eu virar a chave pro outro lado e dizer assim, cara, vai dar tudo errado na minha vida, fico a vida inteira me lamentando em função disso. Então eu sempre vou escolher o outro lado, cara, porque momentos difíceis, perdas, a gente vai ter na vida, entendeu? E depois do intervalo, no Entre Linhas, o Cláudio Henrique vai relacionar provavelmente como as contas que ele fez ao decidir não jogar mais futebol profissional ajudou ele a decidir a profissão dele. Voltamos com Entre Linhas, hoje recebendo o Cláudio Henrique Herreri, e eu deixei já, né, pingando no bloco anterior, João Bandeira. Por que será que o Cláudio Henrique virou contador, né? Mas ele não é um simples contador, mas é um contador, né? Eu vou fazer só uma análise assim. Tu conheceu o Cláudio Henrique como centroavante. Sim. Né? Ele profissionalizou ali como lateral direito, mas foi pro clube como meia, né? Ele tem no futsal ele jogou comigo de líbero, né? De fixo.
mas não era fixo, porque ele fazia gol pra caramba. Inclusive uns bonitos, né? Não, e depois ele teve uma passagem, eu acho que foi na LAF, em que tu foi considerado o destaque do campeonato, né? Do estadual, jogando futsal. Uhum. E ele fez a opção de, em determinado momento, dizer, não é mais isso que eu quero, né? Eu sei que hoje ele tá batendo uma bolinha com a raquete, né? Então, ele continua em esporte. Mas sabe o que ele me lembra muito, assim? Um surfista, né? Que ele ficou escolhendo a onda, e a onda que para o outro não servia, ele surfava. A onda que o outro achava, não, essa é boa, e levava o tombo, ele já não ia, né? Ele soube analisar bem esse balanço que a vida nos proporciona, né? A questão dos números também eu acho que tem muito a ver com a maneira analítica que tu conduz as tuas tomadas de decisão, né? Eu acho que tu tem uma facilidade muito grande em identificar o caminho, né? E o número é lógica, né? O número é lógica pura. Não sei se tem a ver, mas vamos arriscar. Então, eu vou contar pra vocês como é que eu parei na área da contabilidade. Lembra? Ciências contábeis. Isso foi, eu comecei pelo técnico. Olha como foi o... Lembra que eu falei lá que, por isso que eu digo assim, eu acho que o velhinho lá em cima hoje fazendo, se eu for analisar minha vida até aqui, ele foi muito bom. Muito bom e as coisas foram acontecendo como elas eram para acontecer, tá? E aí, lembra que eu falei que lá o fato de eu ter subido pro profissional foi só porque eu tava terminando, era um dos poucos que estudava, senão eu nem estaria lá naquele momento. E aí, depois disso tudo, quando eu não me acertei, eu volto pra Teutônia e passo na frente do escritório do tio Lauro, né, cara? Entendeu? Então, passo lá pra tomar um chimarrão, porque eu li desde o jardim de infância, a gente conviveu junto e tal. E o tio Lauro diz assim, mas o que tu tá fazendo? Eu disse, tio Lauro, eu não tô negociando lá, mas acho que não vou renovar o contrato com os caras, eu vou ver o que eu vou fazer da vida. E o tio Lauro disse assim, mas e tu estudou? Sim, eu terminei o segundo grau, fiz o técnico em contabilidade, que tinha o técnico em contabilidade junto com o segundo grau lá em Venâncio, na escola lá, que o tio Flávio lá era diretor. Ele disse, tu tem certeza que é técnico em contabilidade? Ele falou, tu tem CRC? Eu digo, agora tu me apertou, mas eu acho que era. Eu disse, eu vou conferir isso. Aí, por acaso, olhei lá, não, eu disse, é o técnico em contabilidade. Aí ele disse, tá, e como é que tá a tua situação lá? Eu disse, cara, vou conversar com os caras nas próximas semanas aí. Ele disse, cara, assim, ó, se tu não te acertar lá e quiser te familiarizar, fazer um estágio aqui no escritório, as portas estão abertas. Finalizei lá, não me acertei com os caras, voltei. E ele disse, não, então começa. Aí eu comecei lá a trabalhar como estagiário no escritório do tio Lauro e, cara, me identifiquei, claro. Então também não foi nada pensado, aconteceu. E aí depois disso, como eu tinha o técnico, fiz o bacharelado, aí vai estudando, pós-graduação e tal. Então foi dessa forma que eu entrei. E aí hoje é sócio. Então, aí depois de alguns anos trabalhando como funcionário, nós viramos sócios, eu, o tio Lauro e o Lico, depois o tio Lauro se aposentou, eu e o Lico continuamos até hoje e estamos aí trabalhando com a WR Assessoria, que hoje tem um braço muito mais amplo que contabilidade, tem também, mas abre um leque maior. Então foi dessa forma que eu parei na contabilidade. Vamos dizer assim, nada planejado também, mas que nem eu disse, a vida foi me levando. A onda, né? Tu então, viu que agora é a hora de surfar aqui. E aí eu disse, cara, alguma coisa eu tinha que fazer, né? Porque, né? Que nem quando eu parei lá, cara, vou ver o que eu vou fazer. Que nem eu disse, não vou jogar mais, vou ter que achar algo aqui. Então, apareceu a oportunidade, que nem tu usasse a metáfora da onda, vambora. E gostei da onda e tô até hoje, por isso que eu digo. Então, tive a oportunidade, o Claudio Henrique é da categoria 79 e eu 78, então nós não tivemos a oportunidade de jogar muito contra, eu não me lembro de ter jogado contra, mas a favor nós jogamos um campeonato, depois de velho, veterano do Abertão da Mimi, ano 2019, eu sei porque foi o ano do nascimento do meu menino, né? E aí, assim, ele jogando centroavante, de atacante no 7, retornou para nós. Paradinho lá na frente. Paradinho. Agora, uma característica que o Claudio Henrique tem, João, e que você também viu ele, quando a bola
é colocado, o passe é dado para ele recebe diferente o passe. Então, para um cara que, da minha característica muito mais de marcar e de intensidade, de movimentação, sempre ter uma referência dessas dentro de campo é interessante, porque tu pode dar o passe, te movimentar e tu sabe que ela vai chegar no ponto futuro com qualidade. O que te fez ter essa leitura de jogo? Lucas, eu acho que também o entendimento das minhas características, né? Então eu sempre gostei de um jogo pensado, né? Nunca gostei. E a minha característica não tinha tanta velocidade, eu não era aquele cara que nem tu falou da tua característica de na marcação ser intenso, trombar com os caras. A minha questão física, eu tenho um biotipo também, então eu fui entendendo isso. E que nem eu disse, sempre gostei de um jogo muito pensado, um jogo de toque, de cadência, então eu fui juntando a minha característica e criando um estilo de jogo e desenvolvendo o formato de jogar dessa forma. Porque, tipo assim, se eu fosse querer adaptar a minha característica para ser um cara de velocidade, de bola, não era a minha característica, entende? Então Eu vou lembrar um outro momento aqui, o João talvez vai lembrar também, ano 2005, primeiro ano do futsal, lá em Brochir, no ginásio Darcy Fetzner, sábado à noite, Teutônia Juventus contra o Cepel de Pelotas. Se eu não me engano foi um 5-2 o jogo. 7-2. Ah, esse aí, João. Ajuda. 7-2. 7-2, e aí pós-jogo, sob o comando do Laudenor, o Claudio Henrique estava fazendo uma espécie de um trotezinho bem leve, e isso me chamou a atenção, porque no dia seguinte ele tinha um jogo importante pelo Rui Barbosa de Arroio do Meio no Amador. E é um momento que vocês dois estavam juntos e eu estava narrando. Sim. Agora, como é que era aquele momento específico, amador e conciliar com o futsal? Como é que tu virava essa chave e às vezes sábado de tarde ainda jogando futebol 7? Na verdade, assim, né, Lucas? Tu que nem no amador, eu tive o primeiro período de transição no amador, tu sente muito porque tu vem de uma rotina de treinamento tu sente em termos físicos, né? Até teu corpo se adaptar a isso de novo, né? Tu vem numa rotina de treinamento de 2 turnos intenso, onde tu daqui a pouco faz um turno no final do dia né? Então, no primeiro momento, tive que me adaptar em relação a isso. Mas no amador, pelo menos, que a gente sempre conversa, e o Peixe é um cara que, meu parceirão, meu compadre, um amigaço que eu tenho, que nós jogava muito junto, o próprio Zeca, que também na época, né, então, como o Caró, que era um cara que também teve Tadeu, essa turma aí toda, né, então a gente, por exemplo, eu pelo menos entendia que, lógico que em algum momento do campeonato ele afunilava, mas nós sabia que tinha jogo que tu tinha que ir um pouco mais no futsal à noite e tu sabia que tu podia dosar, então tu ia aprendendo isso né, porque, e lógico, também numa certa idade ali, tu fisicamente tu dá conta, né, então tu ia entender, eu pelo menos fazia isso, eu entendia, porque lógico, vai chegar na reta, depois tive a questão do campo, às vezes jogava futsal à noite, depois na própria Teutônia Futsal, que no domingo tu ia jogar o estadual de amadores, que eu joguei muitos anos em Voti lá, né. Então, assim, tu ia entendendo onde tu dosava. Tinha jogo que tu sabia, tipo assim, jogo em casa, no futsal, tu tem que fazer valer o teu manho de quadra. Às vezes, no jogo fora, tu conseguia dosar. Dosar não é não correr. Quem joga bola sabe, se o dosar, às vezes, é tornar o ritmo do jogo mais lento. É tu ir lá numa falta, tu fazer o movimento mais lento, tu entende? Então, essas coisas, tipo assim, tu vai entendendo e ia dosando. Mas, lógico, chegou lá eu fiz isso, acho que uns 4 ou 5 anos ali, dos 22 aos 25, 26. Depois, 28 para frente, eu parei com 29, quase 30 ali, já era mais difícil. Tanto que eu lembro que o último ano que eu jogava futsal, que foi na Teutônia Futsal, depois foi na LAF, e aí eu lembro que eu assinei para jogar estadual de amadores no Gramadense na época. Aí eu disse, cara, não tem como, não aguento mais fisicamente. E aí tem um episódio no Juventude da Franca também, que eu iniciei o campeonato, depois virei treinador na reta final nos jogos, eu também iniciei o campeonato, os caras não aguento mais fisicamente. 2010. Eu não aguento, não é que eu não poderia me condicionar fisicamente, tá?
Mas aí já estava com a cabeça muito mais voltada pro negócio, pro meu negócio, no caso lá, que hoje eu estou inserido, então já não tinha mais aquela vontade, porque o João vai saber, no rendimento, o treinamento, ele fisicamente, ele é dolorido. Não tem prazer na atividade física, entende? E naquela época era diferente ainda a preparação física, porque hoje o pessoal evoluiu muito, o treinamento é individualizado. Sim. Entendeu? Naquela época não, chegava segunda-feira, tu corria uma maratona de 5, 10 quilômetros, puxava pneu. Então assim, isso então assim, tava de saco cheio já com isso, né? Então aí poderia, que nem eu sempre falo pro Peixe foi muito mais tempo do que eu jogando ainda, porque o Peixe se condiciona, o Peixe hoje, tu vai olhar, ele ainda, quando ele dá a corridinha dele e tal, eu eu prefiro daí ir lá jogar, que nem o João disse, o esporte da raquete pra dar uma suadinha, entendeu? Então não, né? Então tem muita história, tem muita história. Eu tive a oportunidade de conversar com o Peixe agora na semana passada, e aí a gente tá lembrando daquele jogo lá na beira do Rio Uruguai, em São Borja, em que os caras estavam classificados e ao invés de desperdiçar, né, a posse de bola, faltando 7 segundos, eles tentaram finalizar, o jogo estava 4-4, e eles tiveram a infelicidade de perder a bola para nós, e o Peixe estava voltando devagar, recebeu um passe livre, sozinho, porque ele não tinha voltado ainda, e guardou, né, o alemão não perdoava, e nós ganhamos, depois tivemos que ficar uns 40 minutos lá, para poder sair da quadra, porque de noite, sábado de noite, na beira do Rio Uruguai no inverno, não é quando tu quer que tu vá embora, não, né? Mas aí era nesse cenário que tu, tipo assim, aí tu viaja a noite inteira para domingo jogar campo. Sim, de que jeito, né? Em alguns momentos, por algum tempo se faz, né? Mas não tem como, né? Dentro do amador, muitas vezes a gente viu o Cláudio Henrique inscrito aqui nos clubes de Teutônia, geralmente, né? Como o caso também do Rui Barbosa, mas tinha o conflito, vamos dizer assim, de calendário com o estadual de amadores. E muitas vezes a gente não via o Cláudio Henrique jogando aqui, mas jogando o estadual de amadores. O que te apeteceu? Qual era essa diferença do estadual de amadores para o nosso futebol amador daqui, já que tu viveu isso bastante? Objetivamente, sem demagogia nenhuma, valores, né? Dinheiro. Sim. Claro. Eu não vou vir aqui contar a história que eu sempre falo, o meu clube do coração é a União da Germana, que eu me criei com meu pai lá, e hoje sou torcedor do Canabarrense, que é o time do meu bairro. Mas joguei em todos os outros clubes também, mas à época os campeonatos daqui em termos financeiros, até pelo histórico profissional que eu tinha, não tinha como competir lá, e que nem eu disse, cara, tinha conta pra pagar, né, cara, tinha tanto que o dinheiro faculdade, eu investia tudo nos meus estudos, entendeu? Então, bem objetivo. O dinheiro que tu ganhou no futebol amador foi pro estudo. Tanto que quando eu peguei o canudo eu parei de jogar bola, porque o meu projeto era esse, eu vou estudar, vou me preparar para me tornar um profissional na minha área, porque depois de uma certa idade eu não vou viver do campeonato amador, eu não vou lá roubar dinheiro dos clubes, lá caminhar em campo. Então eu tinha isso muito claro para mim na medida que eu defini isso. Então eu vou jogar até me formar, depois disso eu vou parar e vou me dedicar à minha profissão, entendeu? Mas isso é planejamento. Mas isso é o cara confiar no taco, né? Porque ele sabia que isso aqui é uma etapa e o meu propósito é outro, né? E aí que é essa coisa do entendimento do que o outro tá fazendo. Porque o futebol é amador, mas a postura de quem entrega o que tá combinado é uma postura profissional, né? Eu não vou roubar se eu não tenho mais o que entregar. Como é que eu vou fechar um acordo com o cara e vou lá me arrastar? Porque eu vou te dizer sincero, quando tu vai, quem joga, tu chega lá, tu olha assim, pá, tu vai lá, tu olha o que acontece em campo, mas eu não ia me sentir à vontade indo jogar vendo, porque se tu for olhar lá o pessoal que frita o pastel, que vende o pastel, que vende o refrigerante, que trabalha, que marca o campo, são valores que tu trouxe junto. Cara, eu não vou poder ir lá pegar o dinheiro que esse tipo assim do clube olhando tudo aquilo envolvido, entendeu? Então eu fui muito sincero, quando a minha perna não ia mais, vou parar com esse negócio aqui, porque não... Tem uma frase
muito comum, né, que é clichê, mas é verdade. Tu quer ver, ó, se tu mente uma vez, tu vai ter que mentir várias para justificar essa mentira inicial. Se tu fala a verdade, há uma sequência, porque só tem uma versão, o fato em si, né? Pô, eu tenho situações, né, tu sabe bem do que eu tô falando. Eu treinei gente que era famosa, né, mas estava em final de carreira. Tu gerenciar um grupo em que o cara foi considerado o melhor do mundo na modalidade dele, e tu traz para dentro do grupo e tu tem que acomodar com gente que tu conhece e gente que tu sabe o que pode entregar, e tu sabe o quanto de esforço físico está sendo feito para tirar o resultado, que tem um monte de gente na expectativa. Essas entrelinhas, essas ninguém sabe. A gente tem história que dá para contar e tem história que não é bom contar, né? Mas a maneira como tu lida com a pressão, a necessidade de tu ver o quadro um pouco maior e ver, por que eu vou aguentar isso aqui? Bom, eu vou aguentar, mas eu vou aguentar até determinado prazo, depois eu vou mudar. Essas coisas todas o esporte nos traz, né? Agora, eu falei de posicionamento em campo do Cláudio Henrique. Agora, eu vejo ele falar assim, lá no começo, quando o Flávio viu ele e depois levou ele para Venâncio, acolheu ele em casa, e lá ele encontrou o Mano virou o que virou, né? Uma referência mundial, indiscutível. Aí depois ele, já saindo do futebol, ele encontra o Lauro, e aí o Laurinho abraça ele. Será que isso é coincidência? Será que esses caras têm pouca experiência de vida? Será que eles têm pouca visão? Não é. Eu não me comparando, né? Longe disso. Eu admiro demais todos eles. Mas o que me prendeu tanto a querer o Cláudio Henrique do meu lado, sempre que eu podia, é o caráter, né? Eu tenho, dentro das histórias que eu posso e que eu não posso contar, eu tenho algumas demonstrações de lealdade que eu tenho certeza que, se as pessoas soubessem, eu duvidar. Não. A relação que nós estabelecemos de lealdade em que, olha, o correto é isso aqui, nós vamos fazer, tem um preço, né? E a gente pagava o preço, né? A gente pagava o preço. Não, vamos segurar, tamo junto, né? Então, essas coisas é que formam a jornada, né? Ele não fez assim, ó, eu tô planejando essa temporada, tô planejando esse campeonato, tô planejando esse jogo. Não, ele planejou a vida dele, porque no final a gente olha para trás e a gente vê a jornada que tu levou. Aí não é tão importante assim aquele campeonato, porque foram outros campeonatos também. E aí é a tua jornada, né? Tu foi alguém que conquistou muita coisa. A gente, às vezes, avalia o sucesso em função da quantidade de dinheiro que se acumulou, né? Mas eu acho que é muito mais legal tu avaliar a quantidade de vidas que tu influenciou nisso, né? O Cláudio Henrique é um cara que, se eu pudesse, eu tinha ele palestrando para a gurizada que eu acompanho. E vou dizer, o único problema que ele me causa hoje é que eu me lembrando de como era a relação com bola desse pessoal que a gente conviveu. E às vezes a gente vendo a dificuldade hoje de tu identificar uma naturalidade do atleta ter na bola uma continuidade do corpo. Não precisa pensar, não precisa se organizar, não precisa olhar para a bola. Coisas que a gente brincava, né? A gente fazia isso com naturalidade. Então, é uma satisfação enorme ver a gente poder hoje, trazendo Entre Linhas, bater esse papo e deixar bem claro, né? Que não tem segredo, né, cara? É só ser espontâneo, ser verdadeiro. Não tem. Eu sempre digo assim, eu falei antes, em momentos anteriores, que eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida, apesar de eu ter tido a perda do meu pai cedo, mas eu não posso reclamar de todas as oportunidades, das pessoas que o velhinho lá em cima botou na minha vida também. E que nem tu disse, eu sempre fui muito leal. E
eu sempre digo aos meus, né? Aí eu disse, mas na vida tu encontra o sacana? Claro que tu encontra, sim. Mas aí eu sempre digo assim, cada um oferece o que tem de melhor, né? Então, porque querendo ou não, em qualquer situação, no esporte, fora dele, existe essas situações, mas eu viro a página, sou leal aos meus, entendeu? E faz parte, né, do contexto, mas eu acho que sim, que nem a gente tá falando, o esporte nos coloca em muitas situações que quem não vive nele deveria, talvez não consiga viver essas situações, entendeu? Então, que nem de vestiário, que nem tu falou, de coisas que se fala, de coisas que não se fala, então assim, e aí de novo, nós estávamos falando antes do programa aqui, né? Porque em determinados momentos da vida a gente se sujeita a esse negócio. Mas tem uma validação, tem um porquê daquele momento. Tem coisas que talvez lá no passado a gente se sujeitava a passar ou a viver. Por quê? Porque tinha um motivo, que hoje não faz mais sentido. Mas de fato, o bastidor do esporte, eu acho que esse teria, como é que eu vou dizer assim, o programa para contar só bastidor, cara, teria muita coisa. Então nós vamos ter que preparar mas aí não pode ser com o estúdio aqui no local, né? Não. Se nós vamos contar todas as histórias, tem que ter bar, tem que fazer né? de longe. Tem um bar e tal. Mas o bastidor é muito bom. Mas me diz uma coisa, Cláudio, pra gente já ir finalizando, né? Teve uma outra virada de chave, né? No momento que tu decide sair de quadra e campo, tu também te experimentas enquanto técnico da Teutônia Futsal em campeonato estadual e também enquanto presidente da própria entidade. Como é que é mudar esse posicionamento? Eu vou te dizer que para mim até foi relativamente tranquilo, porque eu conseguia fazer pelo fato... Porque eu sempre digo assim, e essa é uma coisa minha, tá? No final de tudo, a entidade se resume ao jogo, tá? O resultado de jogo. Então eu consegui entender muito quanto técnico, consegui entender o cara que estava jogando, porque até um tempo atrás eu jogava com os caras meus amigos e tal. Aprendi muito com isso, porque é muito fácil tu dizer assim, cara, o treinador, eu tinha que entender também, às vezes, situações que o cara que está na beira da quadra tem que tomar decisões que às vezes quando tu tá lá dentro tu não entende. Às vezes o cara da beira da quadra tem que tomar uma decisão dentro de quadra que tem a ver com a entidade. E aí também tem coisas que do perfil da gente que a gente se sujeita e não se sujeita, entendeu? Então tive situações quanto treinador que em algum momento eu disse, não, aquele exemplo, né? Pô, o cara não foi fui parceiro, o cara, porque eu sempre quando não foi meu parceiro, então tem menos espaço, mas isso é da minha personalidade. Então, e quanto presidente, então tu enxerga de cima, onde também ficava fácil para me entender, porque eu entendia a cabeça do jogador, eu entendia a cabeça do treinador, eu conseguia fazer uma leitura do ambiente para saber onde às vezes tu atalhava o próprio treinador para lá conversar com o atleta, às vezes com o treinador. Então para mim foi muito fácil, e aí teve o processo de aprendizado nesse quanto dirigente, que aí tu precisa te inserir no bastidor de federação, tudo. Eu sempre falo, o Clix sempre foi um parceirão, então, né, a gente sempre teve uma conexão muito boa quanto dirigente e tal. Eu conheci ele na Teutônia Futsal e a gente, teve uma amizade muito grande, então para mim foi muito tranquilo entender isso e também fez parte da minha formação. Eu sempre digo, eu curti esse processo também, entendeu? Que legal. Então, mas para mim foi bem tranquilo esse processo e lógico, agreguei conhecimento nesse sentido que para mim é o que eu fiquei com esse processo todo. Então tem muito atalho que tu pega quando assim, tu tá olhando de fora as coisas acontecendo, quem viveu o vestiário, quem viveu a questão, tu já entende como que vai terminar, entendeu? Tinha muito mais pergunta, né, João? Mas terminou, né? Para encerrar a minha participação, cabeça, muito obrigado por tudo, né, pelos momentos que a gente teve o prazer de conviver, desfrutar, aprender junto. Aprendi muito contigo também. E dizer que um privilégio, né, um privilégio enorme. Né? Eu também jamais imaginei que eu ia vir para Teutônia, morar, conhecer tanta gente boa.
E hoje me orgulhar da trajetória, né? Porque o que conta para mim é isso, é as parcerias e as portas que a gente vai deixando aberta, tá? Obrigado mesmo e muito bom te receber. E esteja sempre à vontade quando tiver disposto a falar um pouco mais, é só nos dar o toque aí que tu pode repetir. Pode, esse é um dos que dá para repetir bem. Obrigado, Cláudio. Na verdade, eu que tenho que agradecer o convite, tá? De ter essa oportunidade de conversar um pouquinho também. Agradecer vocês quanto amigos, né? E também, que nem tu falaste, João, também tive o privilégio de ter a convivência contigo, de aprender contigo também. Então, eu acho que aqui o bate-papo foi entre amigos aí. Obrigado pela oportunidade e sempre que vocês acharem que eu posso contribuir com o programa de vocês, eu estou à disposição aí, porque que nem o João fala, tem muita história para contar. Tá certo, agradecendo ao Laron de Andrade nas operações de áudio e vídeo, nós encerramos o Entre Linhas, até o próximo sábado.